Estamos ao vivo, minha gente, com mais um meu, o seu, o nosso Iracast. Iracast voando até você. E a nossa bagagem é a sua história. É isso aí. E hoje eu estou com um comandante brabo. Hoje ele veio de Copila, é claro, né? Brabão da história aí. Nosso querido e abençoado Tiago Lisboa. Mas que honra ter esse convidado aqui. Você é bravo, hein? Gratidão! Para mim, que é uma honra estar podendo participar desse voo com você. É um grande voo, né? Eu tenho certeza que nós vamos levar com esse episódio pessoas ao céu mesmo, de tanto conteúdo que a gente vai Uau! entregar aqui. É sobre isso. Gente, realmente ter o Tiago aqui é gratificante. Tiago é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nos últimos tempos, um grande empresário, um grande empreendedor, investidor do reino, uma pessoa que se importa de verdade com alma, com família, e a gente se conectou por causa disso. E a gente sempre fala que Deus não conecta pessoas, propósito, ele conecta pessoas, né? Ou ele não conecta pessoa, ele conecta propósito, e a gente tem o mesmo propósito, por isso a gente está hoje aqui sentados, um de frente para o outro no mesmo avião e arrochando. É isso aí. A gente sabe que as histórias, elas já foram escritas. E a gente sabe que se Deus conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro, é porque o futuro já existe. E quando nós temos temos a possibilidade de ter acesso a sonhos, a planos, e Deus deixa com que isso chegue até a nossa mente, é porque Ele já mostrou pra gente que isso é capaz de acontecer. O problema é que nós vivemos rodeados de medo. E eu tenho falado muito sobre esse tal do medo. O medo é o que te afasta de Jesus Cristo. O medo é o que te afasta do seu sucesso. O medo é o que te afasta das pessoas que você ama. Então não vamos tomar muito cuidado, Iraci, com achar que medo é covardia, quer dizer, é coragem. Covardia é a pessoa que não tem inteligência emocional, explode emocionalmente e perde, muitas das vezes, a oportunidade de ter a coragem de pedir perdão, ter a coragem de falar que ama, ter a coragem de mudar. E para isso a pessoa precisa ser uma pessoa inconformada. Porque às vezes eu pergunto, por que as pessoas não têm um sucesso extraordinário? Porque elas são conformadas com as vidas que levam. E eu falo que o brasileiro, ele é o conformado com máscara de rebelde. Uau! A gente é conformado com tudo, mas a gente usa uma máscara de rebeldia. Eu não aceito isso. Você passa eu falo às vezes assim que a gente passa num pedágio, paga caro, se você não pagar, eles te multam, eles até te prendem o seu carro, mas a estrada é cheia de buraco. E a gente fala, nossa, eu não vou pagar. Mas chega lá, paga e passa. A gente aceita tudo. E eu falo que o inimigo, ele não quer que a gente aceite nada. Ele só quer que a gente concorde. Desculpa, ele não quer que a gente concorde com nada. Ele só quer que a gente aceite. Uau! Ele quer que a gente aceite os nossos filhos sendo degradados. Ele quer que a gente aceite a nossa família sendo desconstruída. O inimigo quer que a gente aceite que a nossa vida tem que ser uma vida de escassez e de miséria. E a gente aceitar tudo isso. Mas Deus nos chamou para ser inconformados nessa terra. Então eu começo aqui dizendo o seguinte, para que nós venhamos entender que nós que temos Deus, que nós que somos cristãos, a primeira coisa que nós precisamos ser é bem posicionados e inconformados com qualquer coisa que nos tire do reino ou que nos tire dos nossos princípios. Está escrito, né, Tiago, que a gente não tem que se conformar com esse século, com esse mundo, com as coisas, mas a gente tem que se transformar, porque nós temos essa capacidade. Quando nós conseguimos transformar esse homem interior, na nossa mentalidade, a gente consegue viver algo extraordinário. Mas quando você começa a se conformar com aquilo ali,
aquela situação de miséria, de escassez, de pobreza, de tanta coisa ruim ali, aí você não consegue ver nada novo, você não consegue viver o exponencial, o extraordinário. E Deus, ele quer que a gente viva isso. Então, acho que todas as pessoas que têm essa capacidade de realmente mudar o seu pensamento, dizer, cara, não, isso não é isso aqui, eu não vim para isso, essa pessoa consegue viver algo diferente na sua vida. E eu percebo, Iraci, que Deus tem me chamado para falar para uma geração, e a gente começa a mudar uma geração quando a gente entra dentro dos lares e das famílias. Porque o que constrói uma geração são as famílias, e é o que hoje o inimigo mais tenta destruir. E o que eu percebo, Iraci, é que os casais hoje, eles não estão dando importância para coisas que são muito importantes. Os casais hoje, eles estão deixando as coisas irem esfriando, esfriando, esfriando. E a vida, um exemplo que eu digo sempre para os casais, que a prosperidade está muito ligada à vida sexual. Porque o homem, ele tem a semente, e a mulher a terra que germina. E essa prosperidade acontece quando o homem e a mulher entendem o papel que eles têm na vida, tanto ministerial quanto profissional, que é a riqueza material, e na vida sentimental. E a gente não percebe, mas o inimigo, ele vem entrando devagar e vai esfriando o relacionamento, Isso é muito perigoso. e eles vão se afastando e achando que tá tudo normal. E daqui a pouco tem 2 irmãos ou 2 amigos em casa e não um marido e uma mulher. E se você casou, você tem obrigações de mulher e seu marido tem obrigações de marido. Nós temos por obrigação liderar a casa. O homem é o cabeça e ele lidera. E a mulher é a coluna que sustenta. Então hoje a gente inverte os papéis porque a gente quer passar para a mulher a obrigação que é do homem e a gente quer que o homem assuma obrigações que são da mulher. E aí a gente começa a ver casas sendo destruídas, crianças sequeladas, homens frouxos, pessoas sem direção, porque não tiveram uma base familiar como foi constituída no seu início. O homem, ele trará o alimento de casa com seu suor. E a mulher vai manter a casa e educar os filhos. Isso é simples. Só que a gente quer mudar porque é muito mais fácil hoje, Iraci, eu dizer assim, a Gabi que tem que tomar a decisão. E amanhã, se der errado, A culpa é dela. eu transfiro a responsabilidade para ela. É. Nós estamos vivendo uma geração que todo mundo, a todo tempo, só transferindo responsabilidade e ninguém assume a responsabilidade da sua própria vida. Eu sempre falo, estamos no Jardim do Éden. Exatamente. A culpa é de Eva, aí a culpa é da serpente e a culpa é de todo mundo, menos de Adão. Menos de Adão. Isso que está acontecendo. Essa cultura, ela foi se enraizando, 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 mas quando Jesus veio, ele veio para quebrar isso. Ele veio para um novo nascimento, ficar para trás tudo aquilo que era ruim, ele perdoou todos os nossos pecados através da sua morte. E a gente entende, Iraci, que hoje as pessoas elas se relacionam totalmente por sentimento, por paixão. E eu falo, paixão é cientificamente comprovado que ela dura de 6 meses a 2 anos e meio. Putz. E o que o relacionamento vai... O que vai acontecer com esse relacionamento daqui a 2 anos e meio? Quando acabar o fogo do prazer, do sexo, de você olhar pra mulher e querer ela o tempo todo, aquele desejo, e a mulher olhar para o homem. E quando acabar isso, o que vai sustentar seu relacionamento? O que sustenta um relacionamento é a decisão. Sabe o que sustenta o relacionamento de Deus com o homem? A decisão que Deus tomou de amar a gente, mesmo que a gente não merece. Uau. E o problema é que a gente quer que a pessoa faça por merecer o amor. E o amor não tem que ser merecido. O amor é uma decisão. Então, se eu caso com a Iraci, como eu sou casado com a Gabriela, eu decidi amar a Gabriela independente do amor que ela me dá. E a mulher não tem obrigação pela Bíblia de amar o homem. Olha que loucura. Verdade. A Bíblia ensina que o homem tem que amar a esposa assim como Jesus amou a igreja. E se for preciso, dar sua vida por ela. Mas, esposa,
honrai os vossos maridos. Reverenciar, né? É isso. O que a mulher tem que fazer é honrar. E o marido tem que sustentar, o marido tem que amar, o marido tem que entrar na frente de um tiro. Os homens hoje, se passa um rato, ele sobe em cima da mesa. E deixa... Ai, mata! Vai lá! Vai lá, Aí tem esses vídeos, descobrimos, revelação. O cara, olha o rato, olha a barata. Então, assim, a gente percebe que por ser desconstituído a família, que é o maior patrimônio que existe, o maior ministério, a maior empresa, quando você vê que um cara está sendo próspero e está crescendo, é quando ele tem um filho, deu certo a empresa. Quando ele tem um neto, a empresa cresceu e tem uma filial. Quando ele tem um bisneto, ele já tem várias filiais. Uau. Então isso é uma empresa bem constituída. Só que as pessoas querem fazer de tudo, ser extraordinárias na rua, mas elas não conseguem ser extraordinárias em casa. Chego aqui e te trato super bem. Hoje mesmo eu fui visitar um conhecido e cheguei lá, fui ver até a gente estava olhando um carro para fazer um negócio. E quando eu cheguei, ele falou, cara, não cabe essa família toda dentro desse carro que você quer comprar. Falei, mas aonde eu vou, levo minha família. E, tipo assim, não faz sentido pra mim. Comprar um carro que não cabe tua família? Isso, até nem por isso. Porque eu e a Gabi vamos deixar os nenéns lá com a pessoa que ajuda a gente e a gente vai dar uma volta no carro. Isso não é o problema. Mas o problema hoje é que, cara, tem homens que não querem ir pra casa. Porque se acostumaram tanto a ficar longe das responsabilidades que eles preferem ficar na rua bebendo, preferem ficar num bar, se prostituir, ir para prostíbulo e deixando uma família em casa, a mulher em casa, os filhos em casa. E ele não sabe que esse é o maior patrimônio que ele tem. Diante dos olhos de Deus, o que ele conquistar nessa terra não vale nada. Porque quando ele chegar diante de Jesus Cristo ou de Deus lá no céu, ele vai perguntar assim, o que tens para me oferecer? Mas eu conquistei um carro, um prédio, várias empresas. Não, o que tens para me oferecer? Eu sei de uma história que o cara pregava o Brasil inteiro e o mundo. Ele pregava, só que ele era um adúltero. E aonde ele ia pregar, ele se relacionava com mulheres daquelas igrejas, ele ia para prostíbulos, ele adulterava. Só que ele estava sendo muito usado. E cada vez ele era mais usado. E o que ele falava acontecia assim. E um dia ele se incomodou tanto com isso que ele ajoelhou e falou, Deus, tá certo o que eu tô fazendo? Porque quanto mais eu faço, mais o Senhor me usa. Nossa. Tá certo? E ele chorando em lágrimas ali, diz ele que na hora que ele olhou pro lado, ele viu um anjo de fogo, com uma espada de fogo na mão. E na hora que ele olhava, o anjo colocava a espada assim debaixo do queixo dele e falava assim, continua pregando. E no dia do juízo eu tô te esperando. Nossa. Então a gente tem que entender que existe uma vida após essa vida. Existe uma vida de glória. Existe uma salvação. Existe um reino. E nós não podemos perder o foco desse reino por coisas que deslumbram os nossos olhos nessa terra. Nós precisamos ser prósperos? Sim, porque a Bíblia só fala de duas vidas. Vida abundante e vida eterna. Se você está vivendo nessa vida e não está sendo abundante, algum princípio você está deixando de cumprir. Uau. Porque se você tem que cumprir princípios para chegar no céu, se você cumpre esses princípios, você também vai ser próspero. Então, eu costumo dizer, se você não está sendo próspero, cuidado, porque talvez você também não vai ser salvo. Entendeu? Uau, entendi. Então, Enaci, eu tô percebendo que Deus tem me usado muito eu achava que Deus ia me usar assim para levantar empresários com o conhecimento que eu tenho hoje das minhas empresas, dos meus negócios. Mas eu percebo que hoje Deus está me usando para levantar empresários de dentro para fora. Não é dentro das empresas, é dentro da casa. Sobre isso. Porque o cara muitas das vezes está dentro de uma empresa tocando um negócio, mas a família destruída. Precisando de... E aí entra um outro fator que eu já sofri isso e você sabe muito bem como é que é. Você começa a crescer, você tem uma empresa, começam a aparecer várias pessoas perto de você só para te sugar, para te tirar. E as pessoas já chegam, começam a conectar com você, daqui 5 minutos ela já te faz um pitch de uma mentoria. Ela já quer te vender uma consultoria. E eu falo assim, cara, por que a gente tá pensando tanto assim em dinheiro,
Sendo que a palavra diz que de graça é dado e de graça recebeis e de graça dai. E a gente Deus me deu esse conhecimento todo, eu só penso em vender isso. Tem gente que tem condição de me pagar, mas tem gente arrancando a pele da ovelha, cara. Tem gente ferindo o couro da ovelha, porque pensa só no recurso financeiro. E vai chegar um dia que o anjo da espada de fogo vai colocar no pescoço e perguntar: o que tens para me oferecer? Então, Sobre isso. eu acho, Iraci, que nós precisamos entender um pouco melhor o que é o maior patrimônio que Deus deixou nessa terra, que é a família. Uau! É isso aí, gente. Vocês estão a bordo dessa aeronave fantástica aqui. E hoje está conosco aqui Tiago Lisboa, nos trazendo essa maravilha de ensinamento. Deus te abençoe, viu, Tiago? Mas, Tiago, eu tenho certeza que esse homem que hoje fala tão lindamente sobre patrimônio familiar, sobre família, né, sobre o reino, nem sempre foi assim. Quem era o Tiago antes dessa transformação? Desse homem que eu vejo hoje aqui na minha frente. O Tiago era um menino traumatizado, um prostituto, um adúltero, não, que eu nunca Como não era tinha o sido Tiago casado. criança? Quem é o Tiago criança? O Tiago criança foi um menino que, desde criancinha, sempre sonhador. Eu sempre fui inconformado com a vida de escassez, de miséria. Nós passávamos muita necessidade lá em casa. A família de quantos irmãos? São 3 irmãos. Eu e a Débora e a Dani, 2 irmãs maravilhosas e lindas que Deus me deu. O meu pai, João Donizete, a minha mãe, a Rosimeire, um pastor e uma missionária. Mas nem sempre foi assim. Nós tínhamos uma deficiência muito grande financeira, nós éramos pobres de dinheiro. Mas a minha mãe sempre me ensinou a honrar a Deus. Meu pai também. Só que, em um momento, eles estavam preocupados ali em sustentar a casa. Eu já abro isso aqui para os pais hoje. Não tem problema você querer sustentar, dar o melhor para o seu filho, mas às vezes o que o seu filho mais precisa é da sua atenção. Pergunte para ele: alguém está fazendo alguma coisa com você, filho? Alguém encostou no seu órgão genital? Alguém fez alguma coisa que... E às vezes o pai e a mãe tá tão envolvido em tentar prosperar que não tem esse tempo de mesa com o filho. E com 5 anos eu sofri o maior trauma da minha vida. Meu pai, um lutador, guerreiro, ele tentou montar uma empresa e ele continuava viajando de caminhão e colocou uma pessoa para gerir essa empresa junto com ele. E eu sempre, isso já vem de mim, de trabalhar, de crescer, de ter as coisas. E eu fui para esse lava-jato ajudar. E lá eu esfregava os pneus dos carros, ajudava, passava um pano, ficava ali aprendendo. E um certo dia, que era o sócio do meu pai, ele começa a me levar para soltar pipa, compra bolinha de gude e cuida de mim. E tava preenchendo o carinho que eu tinha, que faltava do meu pai, ele preenchia. Não que o meu pai não fosse um pai extraordinário, mas é que o meu pai não estava presente tentando dar uma vida melhor pra gente, né? Então meu pai fez o melhor que ele podia, da forma que ele podia, e eu sou grato a ele pelo homem que eu me tornei hoje. Mas, nesse momento, esse cara, ele aproveitou desse momento aí, e um dia, terminando a lavagem, ele deixou todo mundo embora, e ficamos só nós dois, e ele me levou pra um cantinho assim, escuro, me sentou numa cadeira junto com ele, aí me pegou da cadeira, me pôs no colo, e ali começou o abuso sexual. Ali começou com a mão, depois com a boca, depois com a penetração. E isso me gerou um trauma muito grande. E hoje é um dos pontos que eu percebo que Deus tem me usado para curar famílias. Só um minutinho, eu quero chamar a tua atenção aí, você que está nos ouvindo. Olha, observa o que ele está contando. O pai dele viajava. Ele tinha apenas 5 anos. A necessidade era grande. Ele não tinha os brinquedos que ele gostaria. E o pai, por não ter dinheiro, também não dava. E também não tinha tempo de qualidade. De repente, alguém se aproxima. E isso é muito sério. Quando você vê um adulto muito próximo da tua criança, tem que ter esse certo cuidado.
toda mãe, todo pai, ele precisa ter essa visão. E ali o Tiago tá sendo ali o quê? Manipulado, né? Olha, vou te dar isso aqui, vou te dar isso aqui. Pra quê? Porque tinha uma intenção ali. E ali alguém, a pessoa, o abusador, Tiago, não é o cara de longe. O abusador não é o cara que você não confia, é o cara que põe a mão dentro do prato contigo. É aquele que está na tua sala, é aquele que você tem confiança, é aquela pessoa que você jamais vai desconfiar dele. Por isso que os abusadores geralmente são tios, são avós, é o vizinho, é a pessoa, o amigo da família mais próximo. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado aí. E o que ele está dizendo? Que ele, depois que pega a confiança da criança, vai fazer o quê? Vai submeter essa criança a fazer sexo oral nele, a masturbar ele, e a chegar ao ponto de ter ali a penetração mesmo, de fato. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu, Thiago? 5 anos começou e foi até os 6 anos e meio, até quase 7 anos. Nossa. Foram 2 anos. E eu só fui comentar isso com o meu avô e com os meus pais quando eu cheguei ao ponto que ele chegou ao ponto da penetração, que doeu muito. E aí eu falei, pô, isso aqui não é normal, né? Mesmo sendo criança, eu falei, essa dor toda, não, mas você precisa fazer isso porque senão seus órgãos genitais não vão crescer. Era essa, ele fala, meu pai fez isso comigo e agora eu faço isso para as crianças crescer, aí, né? Ele me mostrava o órgão dele, falava, se eu ficar igual ao meu, você tem que fazer isso comigo. Então, eu usava esse tipo de referência. E aí, quando eu fui contar pro meu avô... O avô era o pai dele? Não, ou era meu avô, pai da minha mãe. Pai da sua mãe. Ele foi contar pra ele, ele falou pra mim assim, ó, nunca mais fala disso. Você tá vendo muita televisão. Seu tio nunca faria isso com ninguém. Porque ele era um cara... A pessoa era irmão de quê? Do seu pai ou da sua mãe? Não, ele era casado com uma irmã da minha mãe. Não era de sangue. Ah, tá. E aí, o que acontece, Iraci? Eu percebo, e eu queria falar sobre isso aqui, rapidamente, mas só pra gente deixar uma coisa bem clara, tudo isso começa na pornografia. Porque o cara começa na pornografia, ele começa vendo uma mulher, daí a pouco ele quer ver 2 mulheres, daqui a pouco ele quer ver 3 mulheres com um homem, daqui a pouco ele quer ver 5 homens com uma mulher, e daqui a pouco ele não tá satisfeito com essa orgia, ele começa a ver, aí daqui a pouco ele começa a ir para prostíbulos e ele não tá satisfeito com aquilo, porque o homem, ele é diferente do animal. O animal, ele vai ter sua relação e ele vai ficar satisfeito e acabou. O homem não. Ele é insaciável quando ele entra para essa parte da luxúria, do prazer. E aí, o que acontece? Vai chegando um ponto que já não tá dando mais prazer ver sexo com homem, aí começa a ver homem com homem, mulher com mulher, e começa aquela loucura, depois ver animal com não sei, e nada disso já não tá dando mais prazer. Nossa, e aí, o que esse cara... Chega a ser nojento, né? O que esse cara começa a fazer? Ele começa a olhar pra uma criança e ter desejo. Sangue de Cristo. Cara, deve ser muito bom. Então, é igual quando a pessoa fala da droga. Ah, maconha não tem nada a ver. Você começa na maconha, você vai ficando muito doido na maconha. Daqui a pouco você tá na cocaína. E eu usei essas drogas todas. Aí daqui a pouco você vai querer fumar um Freeblazer, que é uma maconha misturada com crack. E daqui a pouco você tá fumando cigarro, bebendo cachaça, fumando maconha, cheirando cocaína, tomando êxtase, sendo convidado. Porque um abismo puxa o outro. Então, tome muito cuidado com a pornografia. Tome muito cuidado com os vídeos que você assiste. Tome muito cuidado com aquilo que te leva a te ter um desejo irreal, porque são coisas que nem existem. Você começa a imaginar coisas onde não existe. E assim, você não precisa de ninguém fazer mal para você. Deixa sua mente vazia durante 5 minutos, que ela consegue fazer coisas destrutivas. A nossa mente tem esse poder, porque a mente mente. Então, foi passando o tempo, isso foi piorando, mas só que isso gerou um trauma e crianças... Eu comecei a estudar muito sobre isso, e eu tô falando isso aqui com propriedade. Hoje, muitas pessoas
não têm orientação sexual, não sabem se são homem ou se são mulher e perdem essa orientação porque elas tiveram algum tipo de abuso, entendeu? Meu Deus. Muitas pessoas, abuso, falta de paternidade, falta de maternidade, esses traumas vão gerando uma coisa que lá na frente vai virar um monstro tão grande dentro do subconsciente dessa pessoa que você fala, cara, por que que ele é assim? Por que que ela é assim? Existe Um porquê. uma raiz. Ah, mas não é desculpa. Não é desculpa. Mas se você tá vendo que isso trouxe um problema tão grande até aqui, por que que você vai cometer os mesmos erros da geração passada? Por que que nós vamos cometer os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos antepassados? E essas maldições hereditárias, elas precisam ser quebradas. E quando eu cheguei com meus 12 anos de idade, eu não sabia se eu era menina ou menino. Meu Deus. Você imagina um menino de... O seu corpo ficou... Tu sente que o teu corpo ficou deformado de alguma maneira? Não, mas o que foi deformado foi o meu cérebro. A minha mente foi deformada. As feridas que foi causado dentro de mim, o meu coração foi partido, quebrado. Porque é uma criança, cara, que não tem maldade. Meu Deus. Você tem uma neta, quantos anos? Faz 4 aninhos agora, dia 18. Imagina, com 5 anos, já tendo relação sexual. Thiago, isso é uma das coisas assim que eu sempre falei com a minha filha, para que ela viesse assim, olha, sabe, dá a tua vida, mas protege essa menina. Eu sou aquela avó que eu sinto pavor só de imaginar que alguma coisa ruim possa acontecer com ela nesse sentido. Claro, todos os sentidos. Mas só o fato de imaginar que alguém possa pegar minha neta e fazer mal a ela com 3 aninhos, com 2 aninhos, com 4 aninhos, com 5 aninhos, aquilo já me dá assim, sabe? Eu acho que se Deus o livre e guarde eu chegasse a ver uma situação dessa, eu não sei. Eu acho que eu comi o caba vivo. Então, aí você imagina o seguinte, isso se você imagina se acontecesse com a sua neta. Mas agora imagina, eu vivi isso. É asqueroso. Assim, tá ouvindo o que você tá contando aqui, pra mim não é fácil, porque dá assim o sentimento de mãe, Uhum. entendeu? E hoje eu sou pai. De imaginar. Por isso que eu pergunto pra você assim, agora você vê o Telzinho, coisa mais linda. Mas existe uma coisa, Iraci, que é extraordinária. E isso me emociona quando eu penso no tamanho do amor que Deus tem por nós. É. O que Jesus passou por nós e o amor dele de perdoar todos os pecados. Naquele tempo, orgias acontecendo, um monte de coisa acontecendo. Tudo. O cara vem ali e enfia uma lança nele, sabe? Dá vinagre para ele beber. E ele amar a gente ao ponto de perdoar tudo isso. E aí eu comecei a pensar assim, eu preciso desconectar esse passado de mim. E isso, eu não me encontrava quando eu tinha ali os 11, 12 anos de idade, eu não falava pra ninguém, mas dentro de mim ficava um turbilhão de pensamento, tipo assim, e agora? O que é isso? Homem, mulher, o que é sexo, o que é tal? E eu não sabia, eu comecei a encontrar, eu falei, cara, e isso me fazia sentir desejo por homens, porque a minha primeiro ato sexual tinha sido com homem. Então, eu tinha uma vida sexual. Quando você olhava para um homem, você eu já imaginava um sexo oral, eu já imaginava uma masturbação, porque eu aprendi isso. É um desejo precoce. É uma coisa precoce. Um exemplo, você... É um negócio, Iraci, que destrói mesmo a mente de uma criança. E eu fui... Ali eu me identifiquei e falei, não, eu sou homem, eu gosto de mulher. É muito difícil, você tem que entrar lá dentro, e parece que Deus também tem uma obra muito grande comigo, ele me ajudou muito, Deus me ajudou demais, mas mesmo assim eu tinha um pouco de revolta com Deus e tinha um pouquinho de revolta com a igreja. Por quê? Pô, meu avô era pastor, esse cara era levita da igreja, sério da igreja, tal. O cara foi, que igreja é essa? Que Deus é esse? Que as pessoas que estão lá dentro fazem um tipo de coisa desse?
Eu não quero ser da igreja, eu quero ser do diabo. E fui ficando revoltado, comecei a me envolver com muita coisa, droga, bebida e tal, e isso foi me traumatizando e eu nunca queria ter um relacionamento com alguém. Então eu fazia pessoas sofrerem. Eu fiz muitas mulheres sofrer. Eu destruí muitas mulheres emocionalmente. E hoje as pessoas, às vezes, né, eu postava alguns vídeos falando sobre relacionamento, sobre coisa, e tinha gente que vinha e ironizava. Falava assim, você, Thiago, falando disso? Quantas meninas você já destruiu? Quantas Meu virgindades Deus. você já jogou no lixo? Meu Deus. Só que eu costumo falar, era assim, se eu cortar o seu dedo agora, ainda que for um furo pequenininho, e a gente não curar isso, por onde você passar, ainda que você não perceba, você vai estar sujando as pessoas com seu sangue. E os traumas também são assim. Se eles não forem curados, por onde você passa, você vai passar traumatizando pessoas. Meu Deus. E eu comecei a fazer o quê? Falei, eu preciso me curar. Preciso me curar, preciso me curar. Nesse meio tempo, eu andava armado e já tive muitas brigas, já tomei 6 facãozadas de um dos melhores amigos que eu tive na minha vida. E outra coisa que hoje eu falo para os jovens, escolham muito bem quem são seus amigos, escolham bem e como você sabe se um amigo é bom ou ruim. Eu lembro que antes, quando você ia conhecer alguém, a avó perguntava, é filho de quem? É neto de quem? Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Quando a gente é jovem, não. Mas faz muito sentido você saber a linhagem da pessoa. Não é se tem dinheiro ou se não tem, se é branco, se é preto, se é Não, é marrom. da onde vem. Quem é o pai? Quem é o formador? Princípios. Princípio. O que foi construído em cima desse cara? Não traga pra dentro da sua casa, da sua família, pessoas que você não conhece, ou não ouviu falar, ou não consegue saber a origem. Porque tem gente que você não consegue saber a origem. Outros você começa a pesquisar um pouco, você já sabe a origem, sabe de onde vem, sabe a família, sabe como foi criado, você já sabe tudo. Então pesquise isso antes de você falar, chamar uma pessoa de amigo e trazer para dentro da sua casa. Entenda um pouco da história, saiba quem é essa pessoa. Então, eu tomei 6 facãozadas do meu melhor amigo, mas Deus tinha me avisado. Um dia eu voltando de uma festa muito bêbado, eu parei na porta de uma igreja, entrei, um menino chegou perto de mim e falou, ai de ti se marcar o tempo do Espírito Santo. Eu ia fazer uma tatuagem escrito Lúcifer nas minhas costas. Passados 15 dias eu tomei 6 facãozadas, Deus não deixou fazer. Depois, um processo, Deus foi trabalhando na minha vida, até que eu bati de moto a 180 km por hora, fraturei o braço em 4 fraturas expostas. Tem muitas marcas, né, no corpo, né? E Deus deixou as marcas, porque tem muita gente. Eu percebo que Deus quis me preparar para viver realmente aquilo que eu prego. Uau. Porque hoje a gente vê pessoas falando tanta coisa e que não existe. E Deus me deixou as marcas para provar aquilo que ele fez na minha vida. Se você falar que você tomou 6 facões, tá aqui. São Tiago, quando você foi a óbito dessa queda que você levou aí, dessa de batida, moto. você chegou a ter o registro de óbito? O hospital emitiu a nota de falecimento? Eu não, porque quando o médico saiu do quarto e falou com meus familiares que era óbito, minha mãe ajoelhou no chão e começou a orar e aí lá dentro eu comecei a cantar. Aí eles viram que não. Mas eu tive um laudo de invalidez. Eu tinha um laudo. Você guardou? Você tem isso? Aham, Isso é tem. muito importante. Lá no hospital também, no histórico, no registro do hospital, tem o histórico lá. Qual era a cidade? Ubá, Minas Gerais. Lá tem o histórico no hospital Santa Isabel de invalidez, que o doutor Sardinha, que é um cara extraordinário, ele cuidou de mim. E se eu estou aqui bem como eu estou hoje, primeiro é Deus e depois ele, que é um ótimo profissional. E ele falou, Thiago, infelizmente você vai ter que aposentar, cara. Então você tem um laudo aqui de invalidez, você tem que aposentar, não dá pra você trabalhar mais. E eu não aceitei isso, mesmo ele fazendo o melhor trabalho do mundo, ele queria me poupar de ter uma sequela na frente. Mas Deus tinha falado pra mim que não ia deixar sequela nenhuma, porque o que ele tem que fazer na minha vida, olhos não viram e ouvidos não ouviram. Uau. E eu precisava estar inteiro, mas com as marcas pra provar que Deus, ele é fiel. Eita glória. Então eu já te falo uma coisa, Iraci, pra edificar a sua fé, a minha e de quem tá assistindo. Se Deus te prometeu alguma coisa, ele é fiel pra cumprir. Uau. Nem a morte pode parar um projeto de Deus. Né? A morte quis me parar, mas a morte não tem poder com Deus. Então, eu, muito revoltado, fui passando tal, até que um dia eu falei assim, como que eu vou fazer
pra largar, porque isso me acompanhava. Imagina ser já velho, né, mais velho, já um jovem, 20 e poucos anos, e de vez em quando vem o desejo daquilo que acontecia, mesmo com nojo, mas com aquilo que acontecia há 5 anos de idade. Você lembrar Meu daquilo Deus. e aquilo te trazer um desejo. Você se sente sujo, você se sente impuro, você se sente mal de desejar aquilo. Eu falava, por que isso? E eu comecei a estudar muito a mente humana. Até que eu conheci um cara extraordinário. E assim, nós estamos falando aqui, eu vou falar o nome dele, porque se alguém um dia precisar ser salvo nessa área, existe um cara que chama Noé, Dr. Noé. Ele é um pastor, ele é um homem de Deus. Ele foi formado em Oxford, nos Estados Unidos. E ele começou a conversar comigo. Ele falou, Thiago, tem alguma coisa errada com você. E ele falou assim. E eu fui conversando, ele falou, você tem um abuso. Eu falei, tem. Meu Deus. Contei pra ele. Ele falou, quer ser curado? Eu falei, quero. Você precisa ser curado e quebrar essa maldição, porque senão esse ciclo não vai se fechar e vai passar pros seus filhos. E quando eu comecei a futucar E você não isso... tinha filhos ainda nesse tempo? Não. E quando eu comecei a futucar esse negócio, eu percebi, Iraci, que quando eu comecei a ver fazer sentido que o meu vô passou por abuso, e eu comecei a ver... Teu pai passou? E eu comecei a ver, meu pai nunca vai falar. Mas eu comecei a buscar a história do meu pai, eu percebi que uma vez meu pai conectou com um cara que ajudou muito ele, mas eu percebi que aquele cara deveria ter tido algum tipo de abuso ali no meu pai. Só que ele nunca vai falar. Mas aí teu pai conseguiu ficar. Eles ainda são amigos, ainda se falam, ou teu pai aborrece ele profundamente? Não, eu não sei qual é o grau de intimidade do meu pai. Eu nem toco nesse assunto para não ferir meu pai ou reativar um sentimento, né? Porque as pessoas mais antigas, elas não querem, eu vou cuidar disso. Não preciso, tal, não tenho nada, nunca aconteceu comigo. As pessoas, elas preferem mentir que não tem uma dor do que tratar essa dor e não passar pra frente. Eles arrumam ali aquela casca, aquela crosta tão grossa ali que eles deixam pra lá. Mas querendo ou não, eles estão ferindo outras pessoas sem saber. Porque quando tá ferida, tá aberta, mesmo que você não saiba, você tá manchando outras pessoas. Sim, sim. E aí o Noé foi e falou comigo, você já perdoou? Eu falei, já tá perdoado, não tem nada, tal, tá tudo bem, tal. Até que o Noé falou assim, então você vai fazer o seguinte, Thiago. Nós vamos lá na casa dele, você vai perdoar ele olhando no olho dele. Putz! Então, minha vida hoje é muito leve, porque eu entendi o valor. Mas você foi? Fui, e olha como que foi. Fui atrás dele, saí da minha cidade, onde eu morava na época, que dava uma média de 400 quilômetros. Só, ele falou, vamos? Falei, vamos. Montei no carro e fui. E aí cheguei na casa dele, ele não tava. E aí, enquanto isso, o Noé falou assim, vamos fazer uma visita em algumas mulheres que você teve um relacionamento mais intenso. E vamos ver como tá a vida delas, se você vai pedir perdão pra elas. E aí eu liguei pra minha esposa, falei, amor, você me autoriza a fazer isso? É um processo de cura. Ela falou, te autorizo. Você já era casado? E aí eu fui na casa da primeira, na casa da segunda, na casa da terceira, e eu comecei a perceber o seguinte. A maioria das pessoas que eu me relacionei estavam ou mãe sem marido, viraram homossexuais. Meu Deus! Não tinha nenhuma com uma família estruturada. Nenhuma. Ou tinha uma vida profissional tranquila, mas não tinha marido. Ou tinha filho, mas não tinha marido. Ou estava totalmente depressiva. Ou tinha virado homossexual. Não queria mais saber de pessoas do mesmo sexo. E eu vi quanto que eu consegui, com o meu trauma, quantas pessoas eu destruí. E quando eu pedia perdão para as pessoas, eu falava assim, eu vim aqui para te pedir perdão e falar que você tem muito valor. A pessoa ria na hora. Falava assim, que é isso, Thiago? Nem lembro disso, nem lembro de você e tal. Eu falava, eu vim aqui, olhava no olho e falava, para te pedir perdão. Falar que você tem muito valor. Caramba! Na quarta vez a pessoa desabava a chorar. Porque a mágoa tá lá dentro. E às vezes a gente quer esconder a mágoa, mas a melhor forma é curar a mágoa, curar o trauma. E aí eu percebi quanto que aquele trauma
me feriu e quantas pessoas foram feridas através daquele trauma. E aí, Iraci, eu cheguei de frente pro abusador e falei, ó, eu te perdoo por cada vez que você me fez te masturbar com 5 anos de idade. E não te culpo. E ele não tinha família? Tem. E como que foi? Você chegou num canto, isolou com ele? Não, na casa dele, mas sem a família. Só eu e ele. E o Noé. E falei, ó, eu te perdoo por cada vez que você me fez fazer sexo oral em você com 5 anos de idade. Eu te perdoo por cada vez que você me penetrou e eu não te culpo. Você tá abençoado, pode seguir sua vida. Então você tem que entender muito bem. Qual foi a reação dele? Ele chorava. Tipo assim, você via que o cara tava sofrendo também com aquilo. Meu Deus do céu. Então, Inácio, eu percebo assim, a gente precisa entender que o amor é uma decisão. E ele é irmão gêmeo do perdão. Se você fala que ama, você tem que perdoar. E se você fala que perdoa, você tem que amar. Meu Deus. Imagina ele chegando aqui agora e eu falando assim, eu te amo, cara, vem cá, me dá um abraço. O cara que destruiu a minha infância. O cara que me fez ter os maiores traumas da minha vida. Eu amo ele. Eu quero que ele seja muito feliz. Eu abençoo a vida dele e a geração dele. Sabe por quê? Porque quando eu não libero esse perdão, eu não fecho o ciclo de maldição. Não fecha, e você vai ficar carregando essa pessoa. E esse ciclo de maldição, se fosse só carregar, tava muito bom. Mas esse ciclo de maldição vai passar para minhas gerações. Ai. Por que que tem pessoas que falam assim, meu avô era assim, meu pai era assim e eu sou assim? Meu avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer e eu provavelmente vou morrer de câncer. Porque a pessoa já determina que os ciclos hereditários vão acontecer e vão continuar abertos. Mas eu não. Se na minha família teve escassez, a partir de mim nós vamos ser todos milionários. Se na minha família teve abuso sexual, a partir de mim não existirá mais abuso sexual. Se na minha família e na minha geração houve pais que enterraram seus filhos, na minha geração e diante, nenhum pai enterra mais seu filho. Porque eu quebrei os ciclos e eu fui com a coisa que mais cura, que mais muda, que mais transforma. Eu fui com perdão. Aleluia. Então, se você quer transformar a geração, perdoa. O que te machuca, o que te trava lá atrás do seu passado, só consegue ser desplugado com perdão. Não existe outra forma de você se desconectar do seu passado se você não perdoar quem te levou ao trauma. Então, eu falo assim, quantas crianças precisam de uma chance e os pais não deram essa chance porque não tiveram coragem de perdoar? Quantas famílias destruídas porque uma pessoa não liberou um perdão? Então, para você entender, Jesus é a maior referência de perdão para mudar uma geração. E é interessante, Thiago, que perdão só precisa de perdão quem é errado, né? Quem é bom não precisa de perdão. O perdão foi feito justamente para quem não presta. Para quem não tem nada para te oferecer. É isso que o perdão é. Para aquela pessoa que realmente te fez o mal. E você tem que perdoar. É interessante. Não, e o mais interessante é que a Bíblia nos ensina que até quando a gente tá certo, a gente tem que pedir perdão. O perdão não é só para quem é ruim. Até você estando certo. Se você tá numa discussão, alguém fala alguma coisa que te humilha. Porque, olha só essa passagem bíblica. E as pessoas costumam falar assim, os humilhados serão exaltados. E a Bíblia não fala isso. Uhum. A Bíblia fala assim, aquele que se humilhar será exaltado. Porque tem gente que é arrogante e é humilhado. Isso tá tudo certo. Mas se humilhar é diferente. É falar assim, a Iraci me machucou, me magoou, mas eu vou me humilhar, vou lá na casa dela e vou pedir perdão pra ela. Isso é se humilhar. Você ficar na sua casa todo arrogante, ela vem aqui me pede perdão, ou ele vem aqui me pede perdão, eu nunca mais olho na cara dela. Você foi humilhado, mas continua arrogante. Não mudou, você não se quebrou. E Deus, ele gosta de corações quebrantados.
corações que estão leves, focados no reino. Por que eu vou carregar uma mágoa de alguém? Ou vou deixar uma mágoa ser gerada porque aquela pessoa não tem capacidade de perdoar e o orgulho dela é maior do que o amor que ela tem. E a pessoa orgulhosa, ela não tem amor, porque o orgulho dela é maior do que todos os sentimentos que ela pode ter. A pessoa orgulhosa não tem princípios, porque o orgulho dela está acima dos princípios. A pessoa orgulhosa não tem palavra, porque o orgulho dela está acima da palavra que ela libera pra você. Então, assim, Iraci, tomar muito cuidado com quem a gente se conecta, é preocupar muito com as nossas famílias, é ter tempo de mesa com os nossos filhos, com a nossa esposa, é ter uma vida sexual ativa dos casais. Pega a sua mulher uma vez por semana, você vai lá, fala assim, vamos pôr os meninos pra dormir e eu vou te dar banho hoje, eu vou te passar perfume, eu vou comprar um chocolate, eu vou fazer pétalas de rosa pra casa fora, corre atrás da sua mulher pelada em casa, faz qualquer coisa. Mas entendeu? É uma casa grande, né? É no apartamento que você já trupica e já tá... Já pega a casa no caminho. Então assim, mas faça alguma coisa pra não deixar que a frieza chegue dentro do seu lar, porque você não percebe, começa a se afastar da sua esposa, começa a se afastar da sua família, daqui a pouco você já não tá querendo mais ter relação com a sua esposa com você, vai ficando um relacionamento monótono, seus filhos já começam a perceber essa distância, e você já começa a se distanciar do filho, e daqui a pouco já não faz mais sentido estar casado, você já esquece dos princípios, por que eu tô casado? E aí se separa. E colocaram já na nossa cabeça, você não precisa concordar com o divórcio, você só tem que aceitar. Casa, bobo. Se não der certo, você separa. Verdade. As pessoas já entram no relacionamento já... eu vou tentar, senão... Isso. E tem outros que já nem entram. Falam, não quero nem tentar. Não quero, porque não querem compromisso. A verdade é essa. Não quer compromisso com nada. É igual a pessoa assim, Thiago, nós estamos falando muito aqui de Deus, da Bíblia. Igual a pessoa que está na igreja fala assim, por que você não foi batizado? Não, porque eu não quero me comprometer. Você já viu isso? A pessoa não quer batizar para não se comprometer com a igreja, com Deus, não quer casar para não se comprometer, ela nunca quer compromisso. Por que não assina a carteira? Tem pessoas que falam, não precisa assinar minha carteira, porque ela não quer vínculo, ela não quer compromisso. Não precisa botar meu nome aí não, tá tudo bem. Ela não quer, ela tá dizendo assim, eu não quero compromisso com ninguém. E a pessoa que não tem compromisso, tem compromisso com ela mesma, tem compromisso com a família, tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com ninguém, ela quer ser livre. Mas essa liberdade vai te levar até aonde? Então a gente precisa ter. Então, eu lembro que quando eu casei, você falou que quando você casou você não tinha aliança. Eu lembro que quando nós casamos, mais o Messias, eu também não tinha aliança. O Messias foi lá na mulher que vendia bijuteria, ele comprou 2 alianças de R$5, sabe? E aí botou no dedo ali no casamento e daqui a pouco ficou preta. Ficou preta a aliança. E eu tirei, porque eu não ia daquele negócio, passou-se, eu acho que uns 10 anos. E eu andava para todo canto, e as pessoas diziam, tu é casada? Sou. Mas cadê a tua aliança? Não tem, vamos ter. Então, e aquilo me incomodava, eu dizia, eu quero uma aliança, eu quero uma aliança, eu quero uma aliança. Então, era o meu desejo de aliança. Até que um dia, eu tenho o quê? 2 anos atrás, eu tô com 42, quando eu tava fazendo 40 anos, o Messias chegou com aliança de ouro para mim, olha só isso. Coisa linda. Aí eu falei assim, uau, eu com 40 anos sendo pedida em casamento de novo, vou casar com o mesmo homem de novo. Então foi assim, algo maravilhoso. Mas por quê? Eu dizia para ele, eu quero aliança. Eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu sou casada. E eu quero que as pessoas olhem para você e saibam que você é casado. Porque aliança é isso. Alguém olha e fala assim, tem um compromisso com alguém. Tem alguém esperando. Ela já tem aliança com alguém. Isso é maravilhoso. Tem um amigo meu que fala que a aliança é o seguinte, é o símbolo, essa aliança não é minha. Não. Essa aliança é da Gabi, porque é o nome dela que tá aqui. Uhum. E a minha aliança tá no dedo dela. Uhum. Por quê? Porque aonde ela for, ela tá me levando. E aonde eu for, eu tô levando ela. Uau. Entendeu? Uhum. Então, é extraordinário que você tá falando essa questão de as pessoas não querer ter compromisso e tal. E quando você fala sobre se batizar ou ter um compromisso com Deus, e tem pessoas que falam, não, mas isso é coisa de crente. Não, cara, a Igreja Católica tem as mesmas doutrinas. Você não pode fazer sexo antes do casamento na Igreja Católica. E você não pode fazer sexo antes do casamento na Igreja Evangélica. Porque isso não é um princípio da Igreja
crente ou De da A, igreja de B, católica. é É o- um princípio bíblico. Bíblico. Mas por que que as pessoas... Ah, eu não vou batizar porque eu posso ter uma relação sexual. Não, cara, você vai pro inferno batizado tendo relação sexual antes do casamento, você vai pro inferno tendo antes de batizar. Isso não vai fazer diferença, É. porque você já sabe do pecado. Uhum. Agora, as pessoas não entendem a consequência. Porque, um exemplo, o animal, ele não tem alma. O ser humano tem. E a única forma de você fazer uma ligação almática é pelo sexo. E quando você faz sexo antes do casamento, você liga, faz uma conexão emocional e uma conexão almática. Então você traz toda a bagagem espiritual daquela pessoa, hereditária, tudo que tá no DNA daquela pessoa vem pra você. Toda a carga genética. E toda a carga genética que você tem, suas maldições hereditárias, seus problemas hereditários, vai tudo pro DNA daquela pessoa. E você também liga uma conexão na mente, emocional. E aí, às vezes, você fica perdido, não sabe tomar decisão em relacionamento, não consegue ficar com uma pessoa, não consegue casar. Aí fala, por que que não deu certo com ninguém? É porque você tá carregando tanta bagagem genética, tanta bagagem emocional, que você pegou de tanta gente, achando que faria sentido. Ah, mas eu vou testar antes. Cara, eu vou te falar uma coisa. O sexo que você tá querendo testar pra manter um relacionamento, ele vai durar desse jeito, com essa chama, no máximo 2 anos e meio. Um casamento que dura 40 anos, a última coisa que fez aquele casamento dar certo é o sexo. Foi a decisão de pagar o preço por estar com aquela pessoa. Então, assim, eu vou fazer sexo pra provar, pra testar. Eu casei virgem, se eu pudesse eu voltava atrás e teria feito sexo com um monte de gente pra saber como é que é. Posso falar um negócio pra você? Eu queria poder voltar atrás e que a Gabi fosse a primeira mulher que eu tive contato, que eu pus a mão na pele, que eu beijei na boca, porque não fez sentido nenhum pra mim ter tido tantas pessoas lá atrás só pra trazer traumas, uma carga genética hereditária que trouxe uma maldição louca pra dentro de mim. E pra eu quebrar toda essa maldição foi muito difícil. Tem jeito de quebrar, Tem. mas é muito difícil. E a Bíblia, é Paulo que, acho que é Paulo que ele vai falar, que é a única, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado da prostituição sexual, ele é contra o teu próprio corpo. Por isso que ele é o mais difícil de você se libertar. Porque é contra o teu próprio corpo. Você já leu essa parte? Eu lembro dessa parte, mas eu nem lembrava que era o Paulo que tinha falado. Tá falando em Coríntios. Então ele vai dizer que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado da prostituição, desse sexo desenfreado, essa coisa, dessa luxúria toda, ela é contra o teu próprio corpo. É o pecado contra Deus no corpo. Entende? Não fora do corpo. Não, então é contra Deus. Porque o que acontece? Existe o pecado que é contra Deus, mas contigo. Existe o pecado que, por exemplo, eu estou pecando contra... Se eu sou casada com você e eu cometo um ato de adultério, eu pequei contra Deus, mas eu pequei principalmente contra você. Não adianta eu pedir perdão para Deus do pecado de adultério. Eu vou morrer pedindo perdão. E não vai acontecer nada. Porque eu não pequei contra Deus, eu pequei contra o marido que eu tenho. Porque eu tenho um compromisso com ele. Se ele me perdoar, Deus me perdoa. Entende? É por isso que ele diz assim, se tu estiver no caminho, tu vai ofertar, e tu lembrar que tu tem alguma coisa contra o teu irmão, ou que o teu irmão tem alguma coisa contra tu, ele diz, deixa aqui e volta, porque o teu problema não é comigo, o teu problema é com o teu irmão. E tem muita gente que às vezes comete um pecado contra a mulher, contra o marido, contra uma pessoa, e aí chega assim, eu me perdoa, tal. Não, filho. Tu não pecou contra mim, tu pecou contra ela. E aí tem muitas pessoas que adulteram, só que é na hora de revelar para o marido ou para a mulher, aí trava. Se eu contar, meu casamento vai de água abaixo. Se eu contar, ela não me perdoa. Se eu contar, ele não me perdoa. Aí quer ocultar. Mas não adianta, porque a palavra vai dizer assim, que aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Aí você falou algo interessante, se você não está prosperando, tem alguma coisa errada. E muitas vezes é o pecado encoberto. Muitas vezes é o que o cara fez ali, que a mulher fez ali, que ela não tem coragem de revelar. E com isso ela morre todos os dias e ela não prospera, a maldição está sobre a vida dela e está tudo certo. Aí ele diz, aquele que encobre as suas maldições, as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha isso, Tiago.
Então é interessante você ver contra quem você está pecando. Às vezes é contra o filho, é contra a mulher, é contra o patrão, é contra alguém. E aí a pessoa fica achando que vai resumir tudo em Deus. E não vai, porque Deus está falando. Então a prostituição, o pecado sexual, ele é cometido contra o teu próprio corpo. Então isso é muito difícil de ter, porque como é que tu vai dominar o teu próprio corpo? É um pecado terrível e a gente tem que ter muito cuidado. E tem uma coisa que hoje a gente vê acontecendo muito, é o seguinte, quando a pessoa começa a cumprir um pouco de princípio, quando ela tem um caráter bem definido, ela comete um erro de se tornar um fariseu. O fariseu é aquele que consegue achar o erro de todo mundo, mas não consegue ver o dele. Porque não existe ninguém perfeito. Não existe. Então, quando você cumpre princípios e você tem um caráter forjado, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E aí a pessoa que não tem o caráter forjado e não tem os princípios, ela está precisando às vezes de ajuda. Ela está precisando que você dê a mão para ela. E hoje o que nós mais fazemos é quando uma pessoa está com algum problema, a gente pisa na cabeça dela e acaba de afundar ela. Acaba de matar. Acaba de matar. Então, tomar muito cuidado com... A Bíblia fala, nós não nascemos para ser juízes, nós nascemos para ser servos. Se Deus quisesse que a gente julgasse o comportamento de alguém, Deus tinha chamado a gente para juiz. Deus chamou a gente para amar. Então, quando alguém peca, você faz esse cara parar de pecar amando. É porque tá escrito assim, né, que... Nossa, como que ele tá... Eu esqueci agora esse versículo, ele diz assim que o amor... O perdão... Não vou conseguir lembrar agora que ele diz que ele... Acho que é o amor que ele encobre multidão de pecado. Né? Ele encobre multidão de pecado. E realmente quando a gente ama ali alguém, a pessoa cometeu todo o erro. Só que você chega lá e diz, tá tudo bem. Já passou. Quero saber de você a partir de agora, o que você vai fazer, o que você vai andar, trazer agora. E eu fico muito maravilhada, sabe, Thiago, com as coisas que a gente tem aprendido. E quando eu vejo uma pessoa que realmente ela tá cansada daquela vida e ela diz, eu quero mudar, eu não me importo com o que aquela pessoa fez. 1 Pedro 4:8. O que tá escrito lá? Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa multidão de pecados. Uau, é isso. Então a gente precisa realmente fazer isso. E esse hábito de perdoar é algo muito grande. Talvez você que esteja nos ouvindo agora aí, você não tem paz no seu casamento, não tem alegria, sua vida é uma vida triste. Faz um autoexame, uma autoanálise, vê se não está faltando o perdão. Libera o perdão e você vai ver que você vai prosperar. Confessa o teu pecado e alcança misericórdia, porque aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E se a gente for capaz de fazer algo errado, que a gente seja capaz de assumir também as responsabilidades que isso pode causar. Quando a gente entende isso é libertador. Bom, eu fiz, agora eu vou ter que pagar o preço, então eu vou contar mesmo, vou jogar no vento. E se quiserem me matar, que me matem. Se quiserem me perdoar, que me perdoem. Você se humilha e Deus te exalta. Tiagão, chegamos na reta final. Entramos na perna do vento, chegamos na de través, agora estamos na cabeceira da pista. Já, para pousar aí. Dá o teu recado olhando para ali. Rápido, né? Vocês que... assim, que tempo precioso com você, Iraci. Você é uma mulher maravilhosa, uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande empreendedora. E eu sei que Deus vai te honrar muito, seu nome vai ser ouvido por muitos lugares. Eu creio. Pessoal, deixar aqui um recado para você que é jovem. Não faça nada por emoção. Pense nas consequências. Não case para não ser marido. Não tenha filhos para não ser pai. Porque uma geração depende da decisão que você vai tomar hoje. Então tome muito cuidado com as decisões que você toma hoje, porque elas podem bloquear o destino de muita gente. Uau! Esse é o recado do nosso comandante Tiago. E é isso, Iraquete, chegando ao final, mais um voo abençoado, sem turbulência. Tivemos aí um
vento de proa maravilhoso no começo, mas depois pegamos um vento de cauda e a gente está pousando em segurança. E, Thiago, gratidão por estar aqui no Iracast. Iracast voando até você. E a nossa bagagem é a sua história. Valeu! Tamo junto sempre. Tamo junto!